Olá, velejantes! Hoje a gente vai conversar sobre o único livro na minha vida que eu terminei de ler chorando, que é o Flores para Algernon, de Daniel Case. Apesar de contar que eu chorei, eu não vou contar por quê. Afinal, esse vídeo é sem spoilers, eu só vou falar sobre a premissa dele, né? Igual eu sempre faço. Mas se você já leu ele ou se não se importa com spoilers, eu te convido para participar da nossa live falando sobre Flores para Algernon, que vai acontecer agora, dia 30, sábado, no canal da Jéssica, no Dia de Livro, que eu vou deixar na descrição. Essa foi a nossa primeira leitura conjunta do ano, organizada pelo Clube das Otárias. Se você nunca me viu falando sobre esse clube e essas leituras, as integrantes do Clube das Otárias são eu e minhas 3 amigas e parceiras booktubers, a Jéssica do Dia de Livro, que eu já mencionei, a Carol do Cantinho da Causte e a Jéssica do Livros Meus Mimos. Então a gente resolveu se juntar e começar a organizar leituras coletivas. Essas leituras são abertas a qualquer pessoa que queira ler com a gente. A gente tem um grupo no WhatsApp, onde a gente interage bastante durante a leitura sobre outros livros também, né? E a gente sempre faz encontros online, lá pela metade, passando um pouquinho da metade do livro, encontros fechados, só com quem está participando com a gente da leitura. E a partir de agora, janeiro, a gente vai começar a fazer uma live no encerramento da leitura. Então, como a gente está fazendo um sistema de curadoria, cada mês uma de nós 4 escolhe uma leitura, agora em janeiro foi a curadoria da Jéssica do Dia de Livro. Então a live vai ser no canal dela, vai ser agora sábado, dia 30, às 7 horas. Vou deixar o link aqui na descrição, como eu falei, não só do canal dela, mas também do canal das outras gurias, se vocês quiserem conhecer o trabalho delas. Bem legal, eu sou muito fã delas, né? Sou suspeita pra falar, porque elas são minhas amigas, mas vejam por vocês mesmos, sintam-se convidados e não percam essa live que vai ser muito especial. Para a leitura de fevereiro, a gente já tá abrindo as inscrições, né? E a curadora de fevereiro sou eu. E se você me segue no Instagram, você já viu qual vai ser a leitura, porque a gente já divulgou. Mas se não, eu vou contar no final desse vídeo, tá? Então vamos ao que interessa agora, que é a resenha de Flores para Algernon. Flores para Algernon foi uma excelente escolha da nossa curadora do mês, a Jéssica. E eu acho que todo mundo que participou da leitura gostou desse livro. Ele é um livro de ficção científica, mas ele é diferente de qualquer livro do gênero e de qualquer livro que eu já li na minha vida. Eu nunca tinha lido nada parecido com isso. Nesse livro a gente vai conhecer o Charlie Gordon, nosso personagem principal. E o Charlie é um homem de 30 e poucos anos. E ele tem um QI muito baixo, um QI que fica a menos de 70 pontos. A média de um QI normal é em torno de 90, 100, esse é o considerado normal, né? Gênios como Einstein têm um QI mais elevado, o QI do Einstein, se eu não me engano, era de 160, então é uma coisa absurda, né? Mas o Charlie aqui tem um QI muito abaixo da média, então ele tem algumas limitações. Ele tem um entendimento de uma criança para muitas coisas, né? E ele tem muitas dificuldades por isso. O livro é narrado em primeira pessoa, na forma de relatórios, de diários que o Charlie escreve. Então, já nos primeiros relatórios, o Charlie nos conta que ele foi selecionado para um experimento revolucionário, né, sigiloso no primeiro momento, onde ele vai passar por uma cirurgia que é o primeiro passo para tentar aumentar o seu QI. E o Charlie tá muito animado com a possibilidade de ser inteligente, porque ele sempre quis ser inteligente. Ele tem consciência das limitações dele, né? Que ele não é tão inteligente quanto as pessoas que ele convive. Então, ali no primeiro momento, ele vai contar e ele não entende direito o que vai acontecer. E a gente vê por esses relatórios que ele tem uma grafia totalmente errada, ele não sabe escrever direito, né? Ele conta que ele frequenta uma escola para adultos com limitações, onde eles estão aprendendo a ler e escrever. Então a forma que ele escreve ali no começo, ele parece uma criança sendo alfabetizada.
Bom, logo ele já passa por essa cirurgia, eles fazem ali alguma coisa no cérebro dele para possibilitar o aprendizado melhor. E não é um negócio instantâneo, termina a cirurgia, o Charlie está inteligente. Não, ele precisa aprender as coisas agora com a química do cérebro alterada. Então ele vai ser submetido a vários testes ali nos laboratórios da universidade, onde os responsáveis pelo experimento trabalham, né? E ele vai relatando tudo isso, a gente vai vendo a evolução dele, e conforme ele vai aprendendo melhor as coisas, a gente vai vendo essa evolução na grafia, na forma que ele escreve. E ele vai escrevendo cada vez melhor, vai ficando bem erudito, a gente vai vendo essa grande evolução na parte da inteligência dele. Porém, ele precisaria evoluir a inteligência emocional também. Essa parte mais humana, ele meio que para no tempo, né? Ele fica muito inteligente, mas ele começa a lidar com coisas que ele não sabe. Ele se apaixona pela primeira vez, ele vai entendendo que as pessoas ao redor dele, que ele julgava gênios, são apenas pessoas normais. Afinal, ele vai ultrapassar o nível da normalidade, né? Ele vai chegar no QI 100 e vai continuar a evoluir. Ele vai chegar no nível dos gênios. E então ele começa a ficar um pouco até arrogante, porque as coisas passam a ser muito fáceis para ele e ele não entende, por exemplo, como que as pessoas ao redor dele não sabem falar alemão. Ele começa a falar várias línguas, para ele é tudo mais fácil de assimilar. E a inteligência dele passa o nível dos mestres, dos cientistas que são responsáveis pelo experimento. E ele passa por mudanças incríveis dentro dele também. Aí você deve estar se perguntando quem é o Algernon das flores ali do título, né? O Algernon é um ratinho de laboratório que foi submetido a essa cirurgia, a esses testes, né, esse experimento antes do Charlie. E dentre todos os ratos que eles pegaram para fazer esse experimento, o Algernon foi o caso mais bem sucedido. E porque o Charlie é o primeiro ser humano, né? Antes dele só haviam testado em animais. Então o Charlie vai ter um contato bem grande com o Algernon nos laboratórios e ele vai acabar se afeiçoando ao ratinho e eles vão criar uma amizade, digamos assim. E é bem interessante porque o Algernon foi submetido aos testes antes do Charlie, e quando o Charlie fica muito inteligente, ele começa a entender, né, o que foi feito com ele, começa a pesquisar as coisas, e ele passa a observar o Algernon para projetar o que ele acha que vai acontecer com ele. E sobre a maior parte da vida do Charlie, como uma pessoa com QI baixo, com limitações, a gente vai conhecer através das lembranças dele. Então, é um livro muito fluido, porque a gente sempre quer ver o que vai acontecer e o que ele vai se lembrar e vai relatar pra gente que já aconteceu no passado. Ele resgata coisas da infância que ele não tinha noção. Inclusive, umas partes bem tristes, assim, bem tocantes, é quando o Charlie percebe que as pessoas que ele julgava serem amigos dele, porque riam com ele se toca que estão rindo dele quando ele começa a ficar inteligente. Então, a gente tinha pena, né? Porque na cabeça dele, quando ele ainda não tinha passado pela cirurgia, eles são meus amigos, a gente ri junto. Aí, depois que ele evolui, ele percebe que aquelas pessoas estavam caçoando dele, rindo dele. E essas pessoas param de gostar dele como se ele tivesse culpa, né? Afinal, ninguém sabe que ele passou por essa cirurgia, é um negócio sigiloso. Então é bem triste, assim, porque a vida dele muda radicalmente. Antes, ele era aquela pessoa, aquele bobinho, ninguém dava bola pra ele em falar as coisas, era divertido, rir da cara dele. E quando ele passa a ser mais inteligente que as outras pessoas, elas não querem mais conviver com ele. Ele tá chato, ele tá arrogante. E realmente ele fica um pouco arrogante, né? Como eu falei, ele não evolui a parte emocional dele, ele tem dificuldade com essa parte. E as pessoas, claro, a maioria delas ali na volta não sabem o que aconteceu e não tem essa sensibilidade de entendê-lo também. Aí ele passa a ser excluído por ser mais inteligente do que os outros. Os personagens do livro são muito bem construídos, principalmente o Charlie.
é impossível não se identificar com ele, né? A gente passa a vê-lo como uma pessoa próxima, então a gente sente as angústias dele. Ele passa por processos muito dolorosos durante o processo todo ali, né? Que ele tá aumentando o QI, tá lembrando das coisas. Não tem como não se apegar a ele. Ele é muito inocente, sabe? Ele me lembrou um pouco o Forrest Gump, por causa dessa inocência, né? Só que o final do Flores para Alger não é uma coisa muito tocante, derruba a gente, mas foi uma leitura boa. Eu acho uma leitura muito necessária, eu aconselho todo mundo a ler, porque ele traz umas reflexões muito importantes para nossa vida, porque às vezes a gente só se importa em evoluir intelectualmente, em ser inteligente, né? Só que a inteligência emocional também é muito importante. E isso fez falta pro Charlie. Porque assim, a gente vive em sociedade. A gente vive com pessoas que se importam com a gente, que gostam da gente. Então a gente precisa ter essa sensibilidade, a gente precisa ter empatia com as outras pessoas, né? E essa sensibilidade é uma coisa cada vez mais rara nas pessoas. A gente precisa ter essa sensibilidade com os outros. E eu acho que esse livro ajuda a ter essas percepções e a ter mais empatia com pessoas que têm limitações, assim como o Charlie, que não são consideradas inteligentes dentro da normalidade. Então, a gente passa a olhar essas pessoas de uma forma diferente. A gente vai lembrar do Charlie e eu tenho certeza que alguém que lê esse livro nunca vai ser como uma daquelas pessoas horríveis que passaram pela vida do Charlie, que zoavam ele, né, que riam da cara dele. E claro, né, é uma ficção científica, então às vezes também a gente reflete sobre até que ponto que o ser humano pode modificar algo que nasceu daquele jeito, né? A ciência e a medicina são coisas maravilhosas, né? A gente tem cura de doenças, a gente tem tratamentos espetaculares, mas às vezes esses livros também trazem essa reflexão. Até que ponto que a gente pode mexer com as coisas e não ter consequências? Eu acredito que quem é fã de ficção científica, né, de sci-fi, vai gostar desse livro, porque apesar de não ser focado nessas partes técnicas, né, ele ter essa carga dramática, assim, ele explica alguns processos pelo qual o Charlie passou. Então é interessante para quem já gosta desse gênero, e quem não gosta, quem não tem o costume de ler, eu acho que esse livro ele traz para perto. Ele não é um livro que afasta as pessoas que não entendem muito de determinado tema. Pelo contrário, ele desperta um interesse por essas questões. Então qualquer pessoa literalmente é capaz de gostar desse livro tanto quanto eu gostei. E como combinado, eu vou contar para vocês qual que é o livro que eu escolhi para fevereiro, né, para nossa leitura coletiva. Resolvi escolher um gênero que eu gosto muito e que vai ser uma leitura mais leve pra gente, uma fantasia, né, que vocês sabem que eu amo fantasia e eu amo esse autor também. Então, a gente vai ler O Hobbit e a gente vai ler durante o mês de fevereiro, e também vai ter uma live no final, aí vai ser aqui no meu canal, né, porque eu sou a curadora do mês. Tô deixando um link na descrição que é do formulário para se inscrever, para participar da leitura. Então é só preencher ali aquelas perguntas, deixar o número de telefone que a gente vai adicionar no nosso grupo do WhatsApp. E para ficar com vontade de ler essa obra, veja o vídeo que eu vou deixar aqui nos cards se você não viu ainda, que é um vídeo que eu fiz sobre como começar a ler Tolkien, que eu falo um pouquinho sobre o Hobbit, sem spoilers também. Então podem assistir tranquilos. Não se esqueça de deixar um like para incentivar o canal, se inscreve aqui se não for inscrito ainda e sinta-se convidado a participar das nossas leituras coletivas, como eu falei, é uma experiência bem legal, né? Conversar sobre os livros, trocar as experiências, tem sido bem legal. E obrigada por assistirem até aqui. Até semana que vem e tchau!